tratar de um tema bastante polêmico que tem rendido bastante nos últimos dias, depois de informações de desvios inadequados em relação a descontos indevidos do pagamento de aposentados e pensionistas. O presidente do INSS foi afastado, estamos falando de mais de 6,3 bilhões de reais de desvio, mais de 1,5 milhão de pessoas, pelo menos, que sofreram esses descontos que não deveriam ter sido feitos. E aí nós vamos explicar o que aconteceu, como é que você pode saber se você está sendo prejudicado ou não, se teve desconto na sua conta, o que fazer daqui para frente. Já tem a questão do aviso do governo de reembolso para essas pessoas que tiveram desconto indevido realizado. Advogadas Márcia Pierozan e Cristine Elisa Jungs estão aqui para falar conosco sobre esse tema. Bem-vindas, obrigado pela presença aqui na Rádio Independente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. A todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Triste em falar de um assunto tão, vamos dizer, nefasto para os aposentados e pensionistas do INSS. Tudo bem, Cristine? Bem-vinda. Tudo bem, bom dia. Obrigada. Por onde a gente começa, então? Tentar trazer um resumo daquilo que aconteceu, né, em termos de pessoas atingidas, como é que funcionava esse esquema, as consequências, né, e valores também envolvidos nessa trama aí que nós temos no nosso país. Então, segundo se tem conhecimento, que na verdade nós também apuramos muita coisa que está sendo divulgada pela imprensa. Tudo teria começado com alertas de descontos indevidos nos valores das aposentadorias, vinculados a sindicatos, associações que têm acordos de cooperação técnica com o INSS. É importante que se diga, porque as pessoas perguntam, mas como foi feito esse desconto? Existe uma legislação interna do próprio INSS, a própria legislação federal, que autoriza acordos de cooperação técnica entre sindicatos, associações e o INSS para oferecer serviços aos aposentados e pensionistas que lhe possam, de alguma forma, trazer alguma vantagem. Então, essas associações, algumas delas, começaram a fazer descontos nos valores dos benefícios sem a autorização prévia do pensionista ou do aposentado. E esses alertas começaram lá em maio, junho de 2023 e que culminou, então, com o início de investigação dentro do próprio INSS, isso é bom que se diga, de modo que no ano passado, em setembro, foi divulgada uma auditoria interna que apurou justamente esses descontos indevidos. Nós estamos falando aqui de um número significativo de pessoas que foram afetadas e como é que eles se deram conta, como é que começaram esses alertas? Um aumento significativo de associações, associados que tiveram descontos, um número que se elevou muito de repente, porque como esse serviço sempre foi oferecido, existia uma média de pessoas interessadas em ser associadas e ter direito ou ter acompanhamento desses serviços de sindicatos e associações. E lá pelas tantas, esses serviços aumentaram, esse número de associações aumentou muito. E junto com as associações, os números de pessoas associadas, aumentou também pedidos de exclusão de associados. Parece um paradoxo. Aumenta o número de associados e aumenta pedido de exclusão. Alguma coisa não estava certa. É isso que chamou a atenção especialmente. E que originou, então, essa auditoria interna do INSS. A pergunta que eu tenho é, como eles passam a descontar sem ter uma permissão? Ali que foi apurado nessa auditoria, então, que houve uma forma em que essas entidades que tinham essa cooperação técnica com o INSS, elas passaram a fazer desbloqueio no acesso às aposentadorias e pensões. A Cristine até pode explicar um pouquinho melhor como é que funciona essa questão do benefício quando ele é concedido. Existe um bloqueio e a pessoa tem que fazer desbloqueio para poder inscrever esse desconto. O benefício ele vem bloqueado e para a pessoa conseguir essa associação ou até para o empréstimo consignado também funciona assim. A pessoa precisa, através do site ou do aplicativo, pedir a liberação, pedir o desbloqueio para ter essa permissão, então, desse desconto. Só que isso não vinha ocorrendo porque tinham, então,
os meios Mas alguém fraudulentos. fez essa liberação. Sim, indevidamente, sim, claro, isso mas aí. alguém teve que fazer essa liberação. Um Isso sistema, burlaram o sistema, Sim. é uma pessoa responsável. A auditoria, olha só, vou dar um exemplo para vocês compreenderem melhor. Todas as aposentadorias concedidas, elas vêm bloqueadas para descontos por 90 dias. Hoje, inclusive, funciona assim. Concede aposentadoria, por 90 dias não pode fazer empréstimo, não pode fazer desconto nenhum. Depois de 90 dias, tem que pedir o desbloqueio dessa proibição de descontos. Esse desbloqueio pode originar, então, desconto, empréstimo, se a pessoa quer fazer um consignado, ou eventual outro desconto. O que a auditoria apurou? A CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, que é uma associação, é a mais antiga, inclusive, com esse vínculo com o INSS, desde 1994, ela fez um pedido de desbloqueio em lote. Desbloqueio em grande quantidades de beneficiários de aposentadorias para fazer alguma inscrição, algum desconto. Por que a CONTAG teria feito isso? Porque ela colocou para os dirigentes do INSS que estava havendo uma dificuldade, que muitos associados queriam se associar e eles estavam com dificuldades técnicas dentro do próprio sistema, ou porque o sistema era lento e tal, em fazer esses associados virem para o seu quadro de associados. Então, a CONTAG estaria tendo prejuízo, porque não poderia associar pessoas porque estava com dificuldade. Aí foi feito um pedido explícito de autorização para desbloqueio em lote, e esse pedido foi autorizado. A partir daí, vocês imaginam, não quer dizer que todos os associados desse desbloqueio eram com autorização, sem autorização de desbloqueio, ou sem autorização de associação. O que eu estou querendo dizer é que existiu esse pedido foi autorizado expressamente, e em função disso foram feitos desbloqueios em lote. Automaticamente, com o desbloqueio em lote, foi feito, então, o desconto, muitas vezes, em grandes quantidades de pessoas. Para fazer esse desconto, essa associação, o trabalhador, o aposentado, no caso, o pensionista, ele tem que dar uma autorização expressa. Então, essas entidades têm que ter o comprovante dessa autorização do aposentado ou do pensionista para fazer esse desconto na sua folha do INSS. Então, o que se verificou, não é o caso da CONTAG, eu só coloquei porque a auditoria apurou que ali foi feito desbloqueio em lote. Muitas delas não tinham essas autorizações por escrito, como manda o acordo de cooperação técnica para fazer o desconto. Outras tinham a autorização, mas que foi uma autorização em modelo eletrônico em desacordo com o que está estabelecido nos acordos. Então, com assinatura eletrônica, por exemplo, há quem diga que captaram imagens das redes sociais e, como assinatura eletrônica, com essas imagens conseguiram fazer a assinatura eletrônica da autorização para o desconto. E nós estamos falando de algumas entidades, não é uma? Não são Sindicatos. São alguns. Tem, inclusive, é até interessante, quem tiver maior curiosidade, de acessar. É uma auditoria interna do INSS que foi publicada dia 6 de setembro de 2024. Ela tem muitas páginas, eu me dei o trabalho de ler, justamente para poder expor um pouco melhor. São 50 e poucas páginas, em que essa auditoria interna avalia todas as circunstâncias em que eles avaliaram para chegar nessa conclusão de que haveria alguma coisa errada e que haveria, então, fraude. E se fala aí de um período entre 2023 e 2024, né? Mas pode ter sido um período maior? Pode ter sido maior, pode ter sido antes. O que se verifica é que nesse período, a partir de 2023, 2024 em diante, houve um aumento ali, como é que eu vou dizer? Se começou a desconfiar do número de associados e do número de pessoas pedindo a exclusão. Essa foi a chave que ligou, então, a sinaleira, como diz, de que alguma coisa não estaria correta, segundo essa auditoria, então, que foi realizada dentro do próprio INSS e que serviu, então, de
pontapé inicial para que a própria Polícia Federal passasse a investigar e a Controladoria Geral da União também. Num primeiro momento, quando a notícia foi divulgada, assustou muita gente, obviamente, as pessoas ficaram preocupadas, mas por outro lado, não, mas eu nunca tive ligação com alguma associação, e ainda antes das informações serem, né, detalhadas, e aí algumas pessoas também ficaram com essa dúvida. Como eu sei se eu fui lesada? Onde eu devo ir para pesquisar ou preciso procurar algum profissional? Como funciona? A consulta, ela pode ser feita mediante o site do Meu INSS ou o aplicativo, tá? Mediante o login com CPF e a senha do Gov, tá? Na página inicial, se busca pelo serviço chamado Extratos e Comprovantes. Ali a gente, então, pesquisa o ISCRE, que é o Histórico de Crédito. Se não tiver na página inicial do sistema, tem a lupinha, então a pessoa pode pesquisar, pode escrever, né, extratos e comprovantes, buscando o serviço de extrato de pagamento de benefício. Em seguida, selecionar o benefício, porque às vezes a pessoa recebe uma aposentadoria ou uma pensão por morte, então selecionar o benefício que ela queira consultar e, seguindo, consegue selecionar o período. Geralmente vão aparecer os últimos meses, mas a pessoa pode selecionar o mês e o ano para trás, né? Se quiser pesquisar a partir de 2020, por exemplo, e ali, então, consegue gerar o arquivo e na discriminação ali dos valores que a pessoa recebe, então ali junto com o salário, com, por exemplo, o 13º, enfim, pode, se tiver, vai aparecer ali a mensalidade de desconto da associação. Como estamos falando naturalmente de pessoas com mais idade, eu imagino que tenha muita dificuldade também em fazer esse caminho todo, por mais que Com você certeza. esteja explicando, né, Cristine? E talvez tenha aumentado bastante a demanda, né, de profissionais como vocês para ajudar, né, nesse sentido. Com certeza, a gente muitas vezes orienta pegar ajuda de algum familiar, né? Alguém com mais experiência, algum filho, né? Pessoa de confiança, uma né? pessoa de confiança, porque tem que ter a senha, né? A senha Gov, que ela é ampla, né? Para vários serviços. A propósito, tem bastante problema com a senha Gov, né? Até Tem. mesmo para outras funções. Dias atrás aí estava precisando dela para fazer a declaração do imposto de renda. É uma Isso. dificuldade. Eles pedem lá, como é que chama, a segunda etapa de Verificação em de 2 verificação. etapas. Isso eu consegui desativar. Isso aí facilitou bastante, Isso, né? isso. Por orientação da minha contadora. Mas é bem complicado. O Gov ele não facilita, Não, parece. Daí... e o que a gente também verificou, né, nas últimas semanas, uma instabilidade do sistema, o que é muito comum. Às vezes nem a gente consegue acessar o sistema do INSS, né? E as pessoas, não consigo, né, hoje não está funcionando. Realmente é assim, não funciona, então tem que ter um pouquinho de paciência, né? E tentar várias vezes ao dia. E uma questão que o INSS colocou agora também para facilitar quem tem um pouco mais de dificuldade, desde abril desse ano, existe um comando por voz, que o INSS, então, acabou ofertando para as pessoas, então, pelo celular, porque vão usar do microfone, né? Na página principal, onde tem a barra de pesquisa ali com a lupinha, tem um microfone, então ali a pessoa pode acionar o microfone e pedir falar o serviço que deseja procurar. Eu acabei não testando ainda, mas acredito que deva funcionar. Com o sistema liberado, Isso, com o sistema normal deve funcionar. A ouvinte, a Irene Capes, ela disse o seguinte, que ela foi uma das pessoas que foi lesionada com desconto no salário do INSS, diz que fica muito ruim, sem certeza, foram descontados R$75, não diz exatamente por quanto tempo, ela conseguiu que alguém ajudasse ela a bloquear isso, mas teve que gastar, enfim, deve ter contratado algum serviço, então fica bem difícil mesmo para a pessoa que não tem alguém que possa ajudar, ou que não saiba nem usar, até para usar o microfone para chegar e naquele acesso, algumas pessoas às vezes têm essa dificuldade, né? Sim, até o próprio INSS emitiu uma nota oficial agora na sexta-feira, colocando, né, algumas orientações, né, que a gente percebeu que é mais um caráter assim de comunicação e orientação, né? O que eles informam então? Que os descontos havidos agora no mês de abril já serão devolvidos na folha de maio, tá? Todas as mensalidades foram suspensas, né? Os acordos foram suspensos, tá? E a devolução dos descontos que foram ocorridos antes de abril de 2025, elas vão ser avaliadas por um grupo da AGU, da Advocacia Geral da União. Então, o que a gente percebe? Que isso está
suspenso, mas que eles devem organizar alguma forma de fazer a devolução. Em quanto tempo? Não falam tempo. E, inclusive, o comunicado diz que os segurados não precisam solicitar o cancelamento e nem procurar a agência do INSS. Né? Isso está no comunicado do INSS. E quem é que vai pagar essa conta? Pois Aí é. que tá. Ali tem um problema O governo grande. está dizendo que não tem dinheiro, são 6,3 bi. Sim, é um problema porque justamente da onde vai vir. Eu estava ouvindo ontem o próprio ministro falando lá na Câmara dos Deputados, né, que passou 5 horas lá prestando esclarecimentos, de que eles vão devolver. Agora, as entidades, as associações, esses que fizeram os acordos de cooperação técnica com o INSS, foi quem ficaram com os valores. A gente sabe que a polícia andou bloqueando bens, valores, enfim, mas numa quantia infinitamente inferior ao valor, então, irregularmente descontado. Para onde foi esse valor? Vai se fazer, claro, investigação, mas para chegar a esse valor aí... Então, assim, se for devolver, que eu penso que... aí vem quem deveria devolver, né? Porque o valor foi para as entidades. Acredito eu que o próprio INSS, ele falou isso, o próprio ministro, que o INSS absorveria essa dívida, que ele entende como sendo de necessidade de devolver, mas justamente não tem no orçamento uma previsão para fazer essa devolução. Então, ali teria que sair uma previsão orçamentária, provavelmente para o ano seguinte, para que haja essa devolução. Da onde vai sair isso? Do próprio orçamento da União. Em resumo, de todos nós. Nós vamos pagar essa conta mais uma vez. Estamos conversando com as advogadas Márcia Pierozan e Cristine Elisa Jung sobre as fraudes no INSS e os descontos indevidos no pagamento de aposentados e pensionistas. Qual é a dica que vocês dão, não só para esse caso, mas para outros, para as pessoas olharem os extratos, né? Porque essas entidades, essas associações, elas são espertas, elas não vão tirar um grande valor, elas pegam um pouquinho de cada um. Até me chamou a atenção, a ouvinte disse que tiravam R$75 dela. Me parece que tem muitos casos que era R$20, R$30. E aí as pessoas não vão dando falta desse valor, não percebem, veja só o valor que entrou. Então talvez essa é uma orientação que seja importante passar, seja para a questão de aposentadoria ou outras situações, até no salário do dia a dia. Sim. A primeira orientação que a gente vem aqui justamente, assim como outras pessoas que estão apurando isso, é da pessoa consultar. Todo mundo que tem benefício no INSS deve fazer a sua consulta, como a doutora Cristine falou, no site do INSS, no histórico de créditos, em que ali vai aparecer se houve ou não algum desconto. Então, claro, a pessoa não precisa olhar mês a mês. Se olha, por exemplo, mês mais recente, olha um mês do ano passado, um mês do outro ano, não teve desconto nenhum, fica tranquila. Agora, a partir do momento que averiguar algum desconto, imprime, deixa guardado, salva em algum lugar, para futuramente, se for o caso, se habilitar junto ao INSS ou da forma como for decidido, porque o que nós estamos aconselhando também agora, além de fazer essa consulta, é aguardar um pouco. Tem pessoas já falando em querer entrar com ações judiciais individuais. Eu aguardaria um tempo, a pessoa que teve o desconto, para ver se vai haver uma determinação administrativa de devolução do próprio Ministério da Previdência ou se vai haver alguma ação coletiva a ser ajuizada por uma entidade que tem competência para isso, Ministério Público Federal, por exemplo, e que nessa ação coletiva fique determinado que deve haver a devolução. Não acredito na necessidade de ter que individualmente ajuizar essas ações. A Irene até ela tá informando, na verdade, os 75 foram 2 meses de R$37. Então ela foi rápida em perceber. 2 meses, opa, tem uma coisa diferente, foi lá e aí foi atrás. Então, realmente, é um valor um pouco mais baixo. Outro ouvinte é um caso específico, é Rosane Vaz, que manda um recado aqui. Aquela vez descontaram da aposentadoria da minha mãe e falaram que era uma contribuição para os pescadores. Será que isso confere? É uma das entidades. É um dos exemplos. Hoje de manhã, inclusive, eu estava ouvindo uma reportagem em que justamente eles descontavam
Sindicato dos Pescadores, para dar algum amparo a quem é aposentado pescador, que tem essa categoria, né, que é uma categoria dos pescadores, que é uma aposentadoria específica, e que esses sindicatos auxiliam, então, os aposentados na busca de direitos, eventuais direitos ou benefícios em prol deles. Aí pega essa mulher, provavelmente não era pescadora, não foi aposentada como pescadora, e estava tendo a contribuição sindical como se tivesse associada ao sindicato de pescadores. Esse é um dos exemplos. Assim como muitos. Uma das clientes que eu consultei ainda no ano passado e que a gente conseguiu fazer a interrupção desse desconto era para um sindicato do Rio de Janeiro. A mulher mora em Lajeado, nunca morou no Rio de Janeiro, nem tinha ido para lá e estava tendo desconto para um sindicato de lá. Então, obviamente, sem autorização, enfim. E a gente pensa, por que isso acontece, né, Rita, Ricardo? Os aposentados, a gente diz assim, são pessoas humildes, muitas vezes, pessoas de uma certa idade, que têm dificuldade de acesso aos aplicativos, que têm também dificuldade em consultar. Outra, são pessoas de boa fé. As pessoas acreditam na instituição. O INSS ainda é uma instituição que se acredita. De que se houve... Muitas pessoas disseram para nós, se teve algum desconto é porque devia ter. Eles acreditam nisso, eles não partem do princípio de que algo está sendo feito irregularmente. E até fazer um parênteses aqui, porque foi o INSS que descobriu, né? Sim. Começou a... tem Sim. uma coisa diferente aqui, foi atrás, e aí acabou enxergando isso. Talvez poderia ter sido mais rápido, é uma outra discussão. Mas foi o próprio INSS, não teve que vir um órgão de fora para analisar. Não. Então, conseguiu estancar, pelo menos, né? Olha que mais gente participando. A Irene também disse que para ela também foram os pescadores, né? Um outro ouvinte... diz que foram atrás e agora não tem mais esse desconto, né? Aquela questão dos pescadores também. Outro ouvinte fala que Nerida Silveira, segundo ele, desde 2019 teve desconto, todos os meses R$45. Pensa, gente, R$45 desde 2019. Então a gente está falando de um período bem anterior a esse que está sendo apurado nesse momento. Eu fiz o cálculo aqui, arredondei para 5 anos, tá? Porque nós estamos na metade de 2025, eu não sei bem certo o ano, né? Tu pega ali, dá R$540 por ano, R$2.700 que ele teria perdido até aqui. Então, somente aí nesse já caso. O valor começa a volumar. Pega um período desse tão longo, o valor atualizado, isso deve ter feito sem atualização nenhuma, Sim, mas sem atualizando atualização, valores, vai mais. depende o valor do benefício da pessoa, isso pode ter impactado na vida dele, porque o que faria com esse valor Passa todo de ano? 3 mil, certamente. Né? E só para esclarecer uma questão, as pessoas precisam conferir ali no seu aplicativo, enfim, em função dos valores, para ver se foi descontado ou não e para, né, enfim, tentar conseguir de alguma forma o estorno desse valor. Mas em relação a bloqueio não é necessário, porque já foi bloqueado automaticamente. É o que o INSS coloca nessa nota oficial, mas na nossa visão existe um serviço, né, que era o serviço que as pessoas vinham conseguindo fazer, de consulta e exclusão dessa mensalidade associativa no site ou no aplicativo do INSS. Então, a pessoa pode, se conseguir, né, pesquisar ali o serviço mensalidade associativa, excluir mensalidade de associação ou sindicato de benefício. Provavelmente ainda esteja disponível, né? Não custa também fazer essa... fazendo a consulta, tentativa. né, Já a Rita? consulta... Se não foi... Porque como ali diz, na nota oficial, que eles suspenderam todo e qualquer desconto. Inclusive, suspenderam os acordos de cooperação técnica. Isso também já... Quer dizer, as empresas, em tese, não podem mais inserir ou nem associar por hora, enquanto essa investigação toda não terminar. Mas se por acaso a pessoa for lá, agora no mês de abril, maio, e o desconto persistir, aí tem como acessar esse aplicativo e tentar excluir. E uma coisa que eu gostaria de colocar ainda... é o quanto essa fraude, essas medidas todas impactaram no trabalho dos agentes do INSS. Porque o que acontece? Esses pedidos de associação ou de exclusão entra num ícone dentro do INSS que é junto com todos os pedidos que os aposentados fazem normais para alguma correção, alguma revisão de aposentadoria. Eu quero dizer assim, a Rita é aposentada, verificou que ela tem um direito a uma revisão, vai lá e protocola o pedido de revisão.
Esse pedido de revisão entra no tal do SEAB, do INSS, onde todos aqueles pedidos de exclusão também estão. E isso impactou no próprio desfecho de concessões, exames dos pedidos pelos profissionais do INSS. Inclusive, essa auditoria apurou que, pelo número de pedidos de associações indevidas e exclusão, seria necessário, isso impactaria no mês de 2020, no ano de entre janeiro de 23 a maio de 24, que teriam sido criados 11 milhões e 500 mil pedidos nessa SEAB, de qualquer tipo de serviço do INSS. Desse valor, 16, quase 17% se refere aos pedidos de inclusão ou exclusão, e que isso equivaleria a 49 mil dias de trabalho de um servidor durante 8 horas por dia. O que quer dizer? Os servidores do INSS dispenderam trabalho para atender essa fraude toda, né, para excluir, incluir, enfim, corrigir, o que tirou a possibilidade de prestar serviços para quem quer alguma coisa que realmente era procedente. Inclusive, nós estamos com os pedidos de implantações de aposentadoria atrasados. Deve ter muita gente que vai dar uma segurada agora também, né? Eu vou esperar um pouco mais para me aposentar. Isso... Vou ficar na dúvida. Em tese, não influenciaria, mas os pedidos que a gente tem, por exemplo, de implantação de aposentadorias concedidas pela Justiça estão atrasados, que a gente nunca viu tanto tempo para cumprir uma ordem judicial, por causa também de toda essa desordem que está ocasionando, então, esse trabalho interno. Márcia, Cristine, muito obrigado pela presença de vocês aqui na Rádio Independente, pelos esclarecimentos. Obrigada a vocês, coloco à disposição e não deixem de consultar o seu benefício, aposentado, pensionista, para ver se houve ou não esse desconto indevido, e aí, a partir daí, aguardar um pouquinho para ver o que vai ser determinado, se vai ser necessário o ajuizamento de ação, acredito que não, que vai haver essa devolução de forma voluntária. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada às advogadas, a Márcia Pierozan e a Cristine Jungs. Importante esse assunto, importante a gente ficar atento, fica como lição aí ficarmos mais atentos a descontos, enfim, né, em todas as nossas documentações e tudo em geral.